E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Desafio Clínico. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em alguns casos bem complexos de grandes animais. Pensem em emergências, decisões cirúrgicas que precisam ser tomadas para ontem. Vamos nessa? Imagina só a cena. A adrenalina está lá em cima, cada minuto é decisivo. Um quadro desses na nossa frente, a habilidade de ler os sinais rápido, mas muito rápido mesmo, é o que vai fazer toda a diferença. Então, o que fazer? Bora analisar juntos? Vamos começar pelo que não pode esperar: casos de choque. Basicamente, é o corpo entrando em colapso circulatório. E entender os sinais é literalmente o primeiro passo para tentar salvar uma vida. Olha aí, um cenário super clássico de emergência. O coração está acelerado, né? Isso é o corpo tentando desesperadamente compensar alguma coisa que está muito errada. Mas o que exatamente? As pistas, gente, estão ali, na cor da mucosa, na temperatura das patas. E a resposta é essa aqui, ó: hipoperfusão. Traduzindo, o sangue simplesmente não está chegando onde deveria. Aquelas gengivas azuladas, as extremidades geladas, é a prova viva, a prova visual disso. O corpo está ficando sem oxigênio. E tem um marcador no sangue que grita isso pra gente. Sabe qual é? O lactato. Se o lactato está alto, é um sinal de alerta máximo, um verdadeiro alerta vermelho. Sabe por quê? Porque sem oxigênio, as células são forçadas a mudar a rota metabólica e aí começam a produzir lactato. É um sinal claro de crise energética. Agora vamos para outro caso tão grave quanto. Um potrinho, recém-nascido, com uma infecção generalizada, uma sepse. O corpo inteiro está inflamado, o sistema circulatório começa a pifar. A grande questão aqui é: qual é a origem desse colapso todo? A resposta: choque séptico. É diferente de um choque por perda de sangue, por exemplo. Aqui, a causa é uma reação inflamatória que saiu completamente do controle. Substâncias como citocinas e óxido nítrico fazem os vasos sanguíneos ficarem, digamos, permeáveis demais. Eles começam a vazar. E é isso que derruba a pressão e leva à falência dos órgãos. Muito bem, agora vamos virar a página e entrar num outro universo, o mundo complexo da dor abdominal. Aqui, cada sinal clínico vira uma peça de um quebra-cabeça que pode, ou não, terminar na mesa de cirurgia. Olha só essa postura do animal, o dorso arqueado, isso aí praticamente grita dor. E quando a gente junta isso com a informação de que tem objetos perfurantes no pasto, um diagnóstico já começa a piscar na nossa frente, né? A clássica doença do arame. E o diagnóstico é esse mesmo: retículo-peritonite traumática. Algum objeto perfurou o retículo. E aqui tem um ponto muito importante, viu? Nem sempre o tratamento clínico resolve. E quando ele não funciona, a cirurgia pelo flanco esquerdo não é só uma ideia. É a indicação correta para ir lá, olhar e resolver o problema de vez. E essa ideia é fundamental. Em casos que não respondem ao tratamento, a cirurgia deixa de ser o último recurso para se tornar uma ferramenta poderosíssima tanto para diagnosticar quanto para tratar, e que, no fim das contas, pode salvar a vida do animal. Mas clama, nem toda dor abdominal é sinônimo de cirurgia de emergência. Às vezes, uma obstrução intestinal mais simples, sem estrangulamento de vasos, causa uma dor mais leve e responde super bem ao tratamento clínico. Claro, a cirurgia continua ali, como uma carta na manga. Hérnia umbilical em potro. Quem nunca viu, né? É super comum. O X da questão não é se tem a hérnia, mas o que fazer com ela. A decisão é um balanço. A gente tem que avaliar o tamanho, a idade do potro e principalmente os riscos de cada abordagem. Então, o processo de decisão tem que ser bem metódico. E fica um alerta importante. Algumas técnicas que parecem mais simples, como usar pinças, os clamps, não são livres de risco não, hein? Pelo contrário, podem causar um problemão, como infecções bem sérias. Agora, quando a gente fala de hérnia escrotal, aí o jogo muda completamente. O risco dispara, porque é muito comum o intestino delgado ficar preso ali. E se isso acontece, o caminho para um estrangulamento e necrose do tecido é curtíssimo, vira uma emergência com o relógio correndo. Bom, vamos para o nosso último bloco. Agora, a gente vai amarrar tudo isso. Do diagnóstico até a cirurgia, existem alguns princípios que são a base, o alicerce para o sucesso de qualquer procedimento. Essa é uma pergunta que parece básica, mas que ainda causa uma confusão danada. A preparação da pele do paciente é um passo crucial para evitar infecção. Mas e aí, o termo correto para essa ação é qual dos dois? A resposta está na própria definição.
Antissépsia a gente faz em tecidos vivos, na pele do bezerro, por exemplo. Já a asepsia é o conceito maior, que engloba tudo: os instrumentos cirúrgicos, os panos de campo, a sala, é manter todo o ambiente estéril. E, para fechar, um detalhe super prático, mas que faz uma diferença brutal: o posicionamento do paciente. No caso de um bovino que vai para a cirurgia deitado, colocar ele sobre o lado direito não é uma questão de preferência, tá? É uma necessidade que vem da anatomia do animal. E olha que explicação fantástica. O rumen é um órgão gigantesco e ele fica do lado esquerdo. Se o animal deita em cima dele, o peso todo do rumen vai comprimir o diafragma e os pulmões. Imagine o problema respiratório durante a cirurgia. Então, é uma regra simples, mas com uma justificativa anatômica super poderosa por trás. Ufa! Chegamos ao final da nossa jornada clínica de hoje. Vamos só dar uma repassada rápida nos pontos principais que a gente viu aqui. Resumindo a ópera, lactato alto é o pedido de socorro das células por oxigênio. O choque séptico é uma verdadeira guerra civil inflamatória dentro do corpo. Vimos como decifrar a dor abdominal, a diferença crucial entre antissepsia na pele e asepsia no ambiente, e talvez o mais importante, como a anatomia é a rainha que dita as regras na cirurgia. E para a gente fechar, fica uma provocação. De que adianta tudo isso se não for para usar na prática, né? Como é que esses conceitos todos podem deixar nosso olhar clínico mais afiado no próximo caso que pintar pela frente? Fica aí a reflexão. Valeu, pessoal, e até a próxima!